Amados irmãos, sejam bem-vindos todos a 2022, a Escola Bíblica Sinai está no ar mais uma vez. É um grande privilégio estarmos juntos para esse encontro tão abençoador. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2022, nós oficialmente estamos dando início ao nosso encontro da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos. É um novo tempo, um novo ano. O Senhor nos reservou novas oportunidades para a gente poder estudar a palavra de Deus. Para mim é uma alegria iniciar esse tempo e fazer essa aula inaugural, convocando todos os irmãos, irmãs e amigos, todas as pessoas que têm um interesse sincero para estudar a palavra de Deus. Eu tenho muita alegria de participar com você desse momento. Então eu quero usar uma expressão bíblica, uma das mais profundas que nós encontramos nas Escrituras, que é um hino de adoração, para fazer essa saudação. Esse hino de adoração foi escrito por Paulo em Romanos, no capítulo 11, de 33 a 36, que é um texto que fala sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios humanos. Então, com esse texto, eu quero convocar você a abrir o seu coração, a anseiar por essa riqueza insondável da grandeza do nosso Deus. O texto diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é um texto que descortina para nós a sabedoria e a soberania de Deus. Então, a declaração de Paulo diz que nós temos muito a aprender. E mesmo que nos apliquemos com todo o interesse do nosso coração, nós ainda vamos ficar aquém de toda a descoberta da grandeza de Deus. Mas é claro que nós caminhamos para uma eternidade na qual nós o conheceremos como somos por ele conhecidos. Então eu quero desafiar você a fazer parte dessa jornada que começa hoje e se seguirá nos próximos domingos com esse encontro com a palavra de Deus, mediada por um professor da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa Igreja Batista Sinai. Quero fazer duas considerações muito importantes sobre esse tempo. A primeira delas é que, em virtude da indisponibilidade do espaço, ainda não completo para nossos encontros presenciais na Escola Bíblica Dominical, e também em virtude da situação de pandemia que tem crescido bastante nos últimos dias, a nossa escola bíblica ela seguirá nos próximos 2 meses em caráter de transmissão, e você pode acompanhar, assim como fez durante os tempos anteriores, pode acompanhar através do canal do YouTube. Isso facilita o seu encontro com esse conteúdo, não apenas para amanhã de domingo, a partir das 8 horas da manhã, mas isso também fortalece nosso crescimento espiritual à medida que você pode, em outros momentos, rever as aulas ou assistir a aula em um momento que não seja necessariamente o domingo pela manhã. Mas a partir de hoje eu quero convidar você, porque nós nos próximos meses estaremos estudando um tema muito importante, que é a bibliologia. A bibliologia é um campo da teologia sistemática que se ocupa do estudo da Bíblia. Sim, a nossa escola bíblica terá nos próximos 2 meses o desafio de se debruçar sobre temas tão importantes como a autoridade, a revelação, a inspiração, a canonicidade, a iluminação e mesmo a interpretação das Escrituras. É importante que a nossa escola bíblica dominical aqui em Sinai está construindo parâmetros para que
toda a membresia de Sinai possa, nos próximos anos, ter um conteúdo, vamos dizer assim, muito específico sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. Queremos estudar os livros da Bíblia, queremos ser transformados por esta mensagem viva que é a palavra de Deus. Então, para esse momento inicial, queremos que você dê atenção a esse conteúdo, porque prepara seu coração, prepara sua mente, remove os obstáculos, para que possamos nos debruçar de maneira mais intensa sobre as Escrituras. Então eu quero convidar você, sem mais demora, para esse tempo de oração, no qual podemos dizer a Deus: Senhor, fala conosco. Eu tenho a alegria de poder transmitir essa aula, então, nessa manhã, na certeza de que nós começamos aqui, no primeiro domingo de fevereiro, uma jornada de muito crescimento espiritual através da escola bíblica dominical. Acredito que você também pode usar o chat para fazer, vamos dizer, perguntas ou dúvidas que você possa ter, mas é preciso lembrar que elas não poderão ser respondidas no mesmo dia, uma vez que nossos conteúdos serão gravados. Vamos fazer então esse momento de oração? Convido você a inclinar seu coração à grandeza das Escrituras e diante da soberania de Deus, dizer: Deus, fala comigo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de viver esse encontro. Esse encontro que nos dá a oportunidade de crescer espiritualmente através do aprendizado da Tua Palavra. Pedimos a Deus a revelação dos Teus mistérios, para que possamos ir além da mera letra. Que seja um tempo de vidas confrontadas e transformadas pela Palavra de Deus. Então, nós agradecemos ao Senhor por esse momento e não podemos seguir sem a bênção do Senhor, sem a dispensação da Tua graça, sem a iluminação do Teu Espírito. Que tudo isso, Senhor, corrobore, contribua para que o Teu nome seja hoje e sempre engrandecido e a Tua palavra seja a verdade viva e aplicada aos nossos corações. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo, então, um novo tempo. A Igreja Batista Sinai entra 2022 com o desafio de viver a unidade. Somos um. E devemos ser achados em unidade no estudo da palavra de Deus. Isso, claro, é muito importante. Você deve estar se perguntando já por que eu estou aqui imobilizado com o braço direito, mas nos últimos dias das minhas férias, você talvez não conhecesse esse meu lado, eu sou um pouquinho aventureiro, mas eu sofri um acidente, conforme muitos já conhecem, uma queda, e precisei fazer uma cirurgia aqui no ombro, e portanto nos próximos dias eu vou seguir com esse braço imobilizado, mas confiante de que nós estamos juntos, todos dados as mãos para seguir com todos os desafios de 2022. O tema que vai nos conduzir numa reflexão tão importante para essa abertura e para estudo da palavra de Deus é a bibliologia. Sim, conforme já mencionei antes da nossa oração, o que é a bibliologia? A bibliologia é o estudo da Bíblia. A palavra grega, biblion, tem o sentido da coletânea de livros. A própria palavra apresenta a reunião de livros. A Bíblia é uma biblioteca. Mas diferente de qualquer outra biblioteca, vamos dizer, natural, nós temos a palavra de Deus como sendo a revelação do próprio Deus de uma forma especial para o homem, e por isso nós temos em nossas mãos a revelação especial de Deus
capaz de nos conduzir a uma vida plena, a uma vida de salvação e uma vida que seja inteiramente marcada pelo conhecimento da vontade de Deus. Quando nós estudamos sobre esse tema, eu disse antes, nós passamos por questões que envolvem a autenticidade das Escrituras, o que diz respeito à sua autoridade sobre os escritos, a revelação, a inspiração, a canonicidade, enfim, são temas que estão presentes dentro dessa área da teologia sistemática, que é a bibliologia. Por exemplo, nós estudamos a origem e a composição da Bíblia. Quando estudamos sobre a origem e composição da Bíblia, nós procuramos responder como foi que a Bíblia surgiu. Como é que ela pode ser um livro considerado inspirado por Deus, mesmo tendo sido escrita por homens. Quando nós pensamos sobre a infabilidade da Bíblia, então, nesse momento, o estudo procura responder que a Bíblia é totalmente confiável e que nela não há contradições e não há erro. Quando estudamos a bibliologia, nós também falamos sobre a inerrância da Bíblia. E esse é um tema muito importante, porque mostra de forma clara que na Bíblia não há qualquer erro. Nós temos um livro que, por mais que você possa ter alguma dificuldade de relacionar temas que parecem ser divergentes, a revelação completa do livro, e nesse estudo vamos buscar compreender ainda mais essa capacidade das Escrituras quando passamos e pensamos sobre a inerrância das Escrituras. Quando falamos sobre a autoridade da Bíblia, nesse momento nós podemos enfatizar a autoridade da Bíblia como sendo verdadeiramente a palavra de Deus, mesmo tendo sido escrita por pessoas, por homens que têm as suas falhas e as suas dificuldades, mas a Bíblia, ela tem uma autoridade que perpassa as limitações humanas. Quando falamos sobre a suficiência da Bíblia, nós procuramos mostrar que a Bíblia, ela por si só, ela é suficiente para nos apresentar a revelação plena de Deus. O que significa isso? Significa que a Bíblia, ela é completa no que diz respeito a tudo o que nós precisamos para conhecer a vontade de Deus e para obter a salvação. Isso quer dizer que não há necessidade de uma nova revelação, como se nós precisássemos de algo a mais para assim poder compreender o plano salvador e a revelação de Deus, ou quem é Deus. Nesse sentido, nós podemos dizer e afirmar da suficiência da Bíblia. Quando estudamos sobre bibliologia, nós também nos debruçamos sobre a canonicidade da Bíblia. Isso diz respeito ao processo de formação da Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Aconteceu um processo ao longo da história que permitiu que os livros que fossem sendo escritos ganhassem também uma autoridade sobre a vida da igreja e, por si só, não foram autorizados por um concílio. Antes mesmo de terem sido autorizados por um concílio, eles já haviam ganhado autoridade espiritual sobre as igrejas. De maneira que quando nós estudamos, então, esses temas na bibliologia, que são temas que serão tratados aí na nossa caminhada, isso deixa muito claro como você e eu precisamos dar muita atenção e importância à palavra de Deus. Como pastor, me alegro por saber que a ênfase na nossa igreja é sermos uma igreja bíblica. É ser uma igreja que se fortalece por meio da palavra de Deus. Para esse tempo, nós separamos um conteúdo
que vai servir de mediador para essas reflexões, que é o livro do John MacArthur, e ele tem justamente esse tema, como estudar a Bíblia, o que você precisa entender para ler e entender as Escrituras Sagradas. O John MacArthur, ele fez de uma forma muito acessível a todas as pessoas uma composição de temas que tratam sobre a canonicidade, a autoridade, a inspiração, a revelação e a interpretação das Escrituras de uma forma que você possa tirar as suas dúvidas e estar com o seu coração preparado para ouvir e para aprender a palavra de Deus. O John MacArthur é um dos teólogos mais respeitados da modernidade. Ele vai apresentar aqui princípios de estudo das Escrituras que devemos levar em consideração. Então, nos próximos domingos, você estará convidado a fazer parte desse tema na Escola Bíblica Dominical, sendo auxiliados por esse conteúdo que é o livro do John MacArthur, Como Estudar a Bíblia. Então, esta certamente é a pergunta que nos toma nesta manhã. Como estudar a Bíblia? Você já fez essa pergunta? Você tem alguma inquietação no que diz respeito ao estudo da Bíblia? Você tem um hábito de estudar? Você tem um hábito de ler as Escrituras? Mas quando o tema é estudar a Bíblia, qual é o seu comportamento? Esperamos que a Escola Bíblica Dominical possa ser esse elo de ligação entre você e a Palavra de Deus. De uma forma tão especial, despertar no seu coração um desejo sincero de crescer espiritualmente através da Palavra de Deus. Então a pergunta que é bem evidente nesta manhã é essa, para esse primeiro momento. Como estudar a Palavra de Deus? Um dos pilares aqui na nossa caminhada em Sinai é o pilar fortalecer. E quando eu digo que fortalecer é um pilar importante para a visão ministerial, eu estou afirmando que para a igreja seguir de maneira saudável, para a igreja cumprir os propósitos do próprio Deus, é preciso se fortalecer na palavra de Deus. Então, quando nós pensamos em Sinai como uma igreja forte, nós pensamos numa igreja forte em sabedoria, em inteligência, em entendimento espiritual na palavra de Deus, onde cada crente é cheio do conhecimento da vontade de Deus, crescendo espiritualmente, andando dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra. Aliás, esse é um dos conteúdos que está presente na oração de Paulo pelos Colossenses. Quero me apropriar, então, do objetivo geral da Escola Bíblica Dominical e dos objetivos específicos para que você comece com o seu coração já a arder de paixão pela palavra de Deus, de amor intenso, para poder ouvir com atenção aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Quando a nova diretoria da escola se reuniu e estabeleceu os objetivos, considerou de maneira muito feliz que o objetivo geral da Escola Bíblica Dominical para esse tempo é fortalecer os alunos em sua fé, no conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria e discernimento espiritual, até que se chegue à estatura de varão perfeito. Você pode marcar na sua Bíblia Colossenses 1, 9 a 12 e também 28. Leia com atenção esses versos, veja que oração que nós encontramos de Paulo para que a igreja daquele tempo pudesse viver essa realidade. É um crescimento espiritual, sim. Mas a mesma escola estabeleceu como objetivos específicos o que eu creio que você deve prestar atenção. Primeiro, estimular a leitura diária da palavra para o pleno conhecimento de Deus. Cada crente sendo estimulado a leitura diária
da palavra de Deus e crescendo espiritualmente. Segundo, orientar os novos convertidos no manuseio das Escrituras. Todo novo crente aprendendo a usar a palavra de Deus, aprendendo a manusear a palavra de Deus. Terceiro, encorajar os estudantes a uma vida frutífera em toda boa obra. Nós esperamos que cada aula possa transformar você em uma pessoa cada vez mais frutífera para a glória de Deus. Por fim, quarto, objetivo específico, incentivar a meditação e o estudo das Escrituras para o desenvolvimento da salvação em Cristo. Então eu quero começar esse conteúdo que fiz aí uma síntese para falar especialmente hoje no tema bibliologia e pensando sobre como estudar a Bíblia no desafio de estudar a Bíblia no século XXI. Hoje eu quero compartilhar com você 3 barreiras que eu acredito que nós precisamos vencer para termos êxito no estudo das Escrituras. Acompanhe comigo, anote e faça parte desse tempo como uma oportunidade de crescer espiritualmente. Vamos então pensar sobre essas barreiras que precisamos ultrapassar. Elas são um desafio muito real para os nossos dias. A primeira barreira que precisamos ultrapassar para crescer espiritualmente no estudo da palavra de Deus, eu chamei de barreira pessoal. Isso mesmo. Para podermos seguir em frente, crescendo espiritualmente, com o estudo da palavra de Deus, nós precisamos vencer a barreira pessoal. Precisamos ultrapassar a barreira pessoal. E aqui, é claro, há uma pergunta muito importante e ela é fundamental. A pergunta é: quais são as suas experiências com a Bíblia? Quais são as suas experiências com a palavra de Deus? Você já parou para responder essa pergunta? Quais são as suas experiências com a palavra de Deus? Veja, via de regra, 2 coisas acontecem na vida do cristão. Uma é a diligência, é a atenção em ler e ouvir a palavra de Deus. A outra é a negligência. Negligência em ouvir e dar atenção à palavra de Deus. Hoje, a Bíblia está presente como nunca. De forma física, nos nossos aparelhos de celulares, nós temos acesso fácil ao texto sagrado, mas a mesma facilidade que nós temos de ter acesso ao texto bíblico, ela também se traduz muitas vezes numa atitude negligente em relação às Escrituras. Então a primeira barreira a ser vencida para que tenhamos grande experiência com a palavra de Deus é a barreira pessoal. Você entender como é que você opera em relação às Escrituras. Como é que ela tem poder e influência sobre a sua vida. A maioria de nós estão relacionados às Escrituras de uma forma ainda muito superficial. E temos muitas vezes valorizado temas do cotidiano e livros seculares ou até livros de caráter devocional ou espiritual de forma ainda mais importante do que as Escrituras. Então eu preciso dizer que todos que querem ter uma boa experiência de crescimento espiritual precisam se entender qual é a sua condição diante das Escrituras.
Muitas pessoas não gostam de ler a palavra de Deus. Muitos crentes acham um livro, às vezes, até obsoleto. Não estou falando da sociedade, eu estou falando dos crentes. Muitos de nós nem fazem ideia de todas as dificuldades que a Bíblia atravessou para chegar até nós. Ou mesmo das gerações que nos antecederam, que tinham em escassez a palavra de Deus, e isso os fazia valorizar muito mais. Quando eu falo sobre a barreira, então, pessoal, eu me refiro a esse momento quando você deve se entender diante das Escrituras, avaliando qual é a sua postura em relação à palavra de Deus. Enquanto não sairmos desse lugar de, vamos dizer, de entendimento, de uma consciência de como você se porta diante das Escrituras, nós vamos continuar lidando com a palavra de Deus como um livro periférico. Ele não ocupa o centro. Ele não tem poder norteador em suas vidas. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Muitos de nós gostam de ouvir excelentes mensagens, gostamos de ouvir grandes pregadores, gostamos de participar de eventos, de congressos, de experiências que nos levam a ser impactados pela palavra de Deus. Mas a pergunta é: qual tem sido a sua experiência com a palavra de Deus? Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você já foi cortado por essa espada? Você já foi penetrado pelo poder das Escrituras, de dividir até a medula e os pensamentos e discernir as intenções do coração? Para sair então desse lugar de negligência, é preciso assumir que não tem sido dado o crédito devido às Escrituras. Então hoje mesmo, assuma um compromisso de tentar se entender qual é a minha postura diante da Bíblia. Para mim é um livro ultrapassado. Para mim é um livro que tem todas as respostas. Para mim é um livro atual. Para mim é a palavra de Deus. Como você define as Escrituras e como você se relaciona com ela vai determinar a maneira como o Senhor vai agir no seu coração para você crescer espiritualmente. Essa é a primeira barreira, a barreira pessoal. Eu gosto de lembrar do A.W. Tozer, que disse o seguinte: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. É preciso se intencionalizar para o estudo das Escrituras. E é o meu desejo a partir dessa aula. Ele mesmo disse: enquanto alguns procuram erros na Bíblia, enganos nas traduções, um homem sincero com a Bíblia aberta, sem dúvida encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. E acho que um dos grandes homens de Deus que pregou a Bíblia como nunca, John Wesley, ele chegou a declarar: eu sou o homem de um só livro, a Bíblia. A segunda barreira que precisamos ultrapassar é a barreira cultural. Então eu quero ler um texto bíblico que está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, para você compreender que culturalmente nós não estamos vivendo um tempo favorável
a palavra de Deus. Nós não estamos vivendo inseridos numa cultura que aclama a Bíblia como voz de Deus para esta geração. Nós estamos vivendo um tempo de desmerecimento, um tempo de descrédito. Esse descrédito é cultural e, por vezes, ele também é pessoal quando nós nos tornamos negligentes em relação à palavra de Deus. Então, observe, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder ou a eficácia da piedade. Paulo disse a Timóteo: foge também destes. Percebam que nos tempos antigos, essa é a igreja do primeiro século depois de Cristo, Paulo fala de tempos difíceis, onde a sociedade estaria vivendo todos esses descaminhos. Então, nós não estamos cercados de uma cultura que aclama a palavra de Deus como voz de Deus para a condução dessa geração. Nós estamos vivendo um descredenciamento das Escrituras nos diversos setores. E, diga-se de passagem, até na igreja. Por isso é importante compreender o que Paulo disse a Timóteo no capítulo 4, de 1 a 5, quando ele diz sobre a fidelidade da pregação da palavra de Deus. Então ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não seja. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças. Como que sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O Eugene Peterson escreveu um livro que muito me encantou com o tema O Pastor Desnecessário. E ele fala justamente desse pastor desnecessário à cultura. Quando a cultura diz que devemos seguir numa direção, mas a palavra de Deus diz que devemos seguir numa outra. Então ele escreve um texto para falar sobre o pastor desnecessário. Desnecessário a essa cultura. Veja, uma das grandes barreiras nos nossos dias para o estudo das Escrituras é a barreira pessoal, a maneira como você se inclina, se importa com as Escrituras. Mas a barreira cultural é uma das mais perniciosas de todas as gerações. A maneira como a nossa sociedade descredibiliza a fé baseada nas Escrituras. Por isso, nesse tempo, é preciso ultrapassar a barreira da cultura e se importar com o que a cultura não se importa. E dar atenção com o que a cultura desprezou, que é ouvir a voz de Deus e sermos guiados num tempo de trevas, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, sendo guiados por Deus e por sua palavra. Um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, ele fez uma declaração que tem um valor muito especial, mas que ao longo da história
mostrou o desprezo da cultura. George Washington ele disse: é impossível governar corretamente um mundo sem Deus e sem a Bíblia. É por isso que os Estados Unidos, durante um período, ele teve como base da Constituição a palavra de Deus. E isso nos faz lembrar a um tempo em que homens usados por Deus, eles compreenderam que para liderar um povo e uma nação, era preciso serem liderados por Deus em seus corações. E nada mais justo do que reconhecer a revelação especial de Deus como um instrumento que norteia o comportamento humano e nos conduz, vamos dizer, às melhores escolhas em todos os tempos. O Thomas Huxley disse o seguinte: a Bíblia tem sido a carta magna dos pobres e oprimidos. A raça humana não está em condições de dispensá-la. A palavra de Deus, apesar do descrédito que tem sido dado à palavra de Deus por parte da cultura em nossa geração, nós reconhecemos que ela é fundamental para o resgate de nossa geração, de um povo para Deus. A remissão de um povo para Deus deve ser conduzida por meio de um estudo sincero da palavra. Acredito que a A.W. Tozer tem muita razão ao dizer certamente que os cristãos que leem a Bíblia são as últimas pessoas na terra a dar lugar à histeria. Toda a convulsão que possa acontecer sobre a sociedade, ela, quando encontra um coração firmado na palavra de Deus, reconhece que esse não é um lugar de desespero, de desatenção e de histeria, mas é um lugar de equilíbrio, porque os tempos difíceis foram previstos nas Escrituras, e Deus, por sua palavra, prometeu nos guiar. A segunda barreira, então, que precisamos ultrapassar é a barreira cultural. Não se deixe influenciar pelas universidades, pelas filosofias e pelos temas que tentam colocar a palavra de Deus como um livro que não merece atenção. Compreende? Mas permita que seu coração seja transformado por essa palavra viva que é a palavra de Deus. A terceira e última barreira que nós precisamos ultrapassar para crescer espiritualmente no estudo da palavra de Deus é a barreira natural. Então eu falei aqui de 3 barreiras. A primeira barreira pessoal é a maneira como você se comporta diante da palavra de Deus, seus vícios, seus interesses, sua diligência ou sua negligência. A barreira cultural, a maneira como estamos cercados por diversas ações que minimizam, que descredibilizam, que ridicularizam a verdade revelada de Deus. E agora, a barreira natural. Esta é muito importante e muito significativa, porque é por meio de romper e ultrapassar a barreira natural que nós compreendemos os mistérios do reino de Deus. Então veja que coisa preciosa está declarado por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 6, quando ele fala sobre a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Então ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Veja o entendimento de Paulo. Nós expomos sabedoria revelada. Não expomos sabedoria como os poderosos dessa época, que se reduzem a nada.
mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja o verso 10. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito. Deus descortinou, Deus abriu, Deus desocultou, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas veja, ensinadas pelo Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que esse texto nos revela é que é preciso operar numa frequência espiritual para compreender as verdades espirituais. De maneira natural, o homem não pode compreender os mistérios de Deus. Isso aqui é lindo e profundo. Lindo porque o texto diz que Deus nula revelou, porque Deus descortinou. Todos aqueles que querem conhecer os mistérios de Deus, eles podem fazê-lo por meio da frequência espiritual, por meio do seu Espírito, por meio da iluminação do Espírito, por meio da revelação de Deus. Quando estudamos as Escrituras, precisamos vencer a barreira natural. Precisamos ser tomados por uma graça divina que nos conduz a uma compreensão que vai além da letra. Que coisa maravilhosa. Quando voltei de férias e me debrucei sobre os estudos, eu disse para a minha família, eu fui feito para isso. Para ler as coisas maravilhosas que Deus fez. E cada vez mais eu fico encantado com o que para os homens parece ser coisa comum. Letras que revelam uma sabedoria profunda e infinita que o Senhor descortina por meio do seu Espírito. Todos aqueles que operam numa leitura das Escrituras. Aliás, meu pai dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, todos os que leem a Bíblia querendo achar uma falha em Deus, eles ficam mais confusos. Mas todos aqueles que leem as Escrituras e que anseiam por receber e descobrir os mistérios do reino de Deus, eles são alimentados de uma maneira sobrenatural. Que a palavra que é viva, ela nos conduz a uma outra visão do mundo e das coisas. Por isso, o meu desejo sincero é que nesse tempo de estudo das Escrituras, a Igreja Batista Sinai ultrapasse a barreira pessoal, todo negligente se torne diligente. Todo o que desprezava as Escrituras se torne um ávido leitor, alguém sedento pela palavra de Deus. Todos aqueles que estão sendo pressionados pelas influências da cultura, que negam a palavra de Deus, que minimizam, que ridicularizam, que colocam a um sublugar na literatura do mundo, que nós
a reconheçamos como a revelação especial de Deus. Isto fará toda a diferença em nossas vidas. Eu anseio também por esse tempo em que cada crente, ao ler a palavra de Deus, tem uma revelação de Deus, tem um acesso aos mistérios do reino de Deus e pode viver esse ganho espiritual de uma forma muito pessoal e frutífera na sua vida. Billy Graham disse algo muito especial quando escreveu assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Eu vou repetir. Billy Graham disse: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo e siga os seus preceitos para ser santo. L.D. Moody, um dos grandes pregadores das Escrituras, que foi tomado por uma grande interrogação na sua conversão, o que Deus pode fazer através de um homem quando sua vida estiver inteiramente em suas mãos, escreveu: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas ele disse, ela nos foi dada para transformar nossas vidas. A Bíblia toda, sim, nada mais do que a Bíblia toda, é a religião do cristão. Foi o que disse o grande pregador Charles Haddon Spurgeon. Eu convido você a embarcar nessa jornada de crescimento espiritual para que Deus traga grande revelação de sua palavra ao seu coração. Eu quero terminar com a declaração do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz: onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Se não é Deus falando, não nos interessa as vozes do mundo. O mesmo John Piper, que foi muito além ao dizer: tome as minhas pernas, mas não a minha Bíblia. Ele disse: eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Os cristãos, aos hebreus, eles receberam uma carta que falava desse lugar da palavra de Deus. Lá no capítulo 5, de 11 a 14, no texto que diz assim: a esse respeito, disse o autor para aqueles crentes, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Atenção ao verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Veja, para aquele que pela prática tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Minha conclusão nesta aula é desejar que você leia a Bíblia diariamente com o coração sedento de ouvir a voz de Deus. Que você ore diariamente com o desejo de que Deus revele além da mera letra. E, sinceramente, que você venha fazer parte da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Não há razão para você se manter distante. Por isso, vamos todos nos unir nesse propósito. Vamos todos nos implicar da missão de aprender a estudar a palavra de Deus. Paulo fez então uma oração que completa a nossa reflexão, porque ele fez a seguinte oração:
Paulo ora pelos Colossenses, Colossenses 1, 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde os dias em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 1, 9 a 12. Eu quero orar com você nessa manhã e desejar que o nosso Deus traga um tempo novo de crescimento, de envolvimento, de estudo, de revelação dos mistérios de Deus sobre a vida de cada aluno da família Sinai. Soberano Deus, nosso bondoso e eterno Pai, nós estamos cercados de tantas impossibilidades, de tantas barreiras internas e externas que querem nos levar para longe da Tua voz. Mas nós queremos, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, com grande poder e impacto em nossas vidas. Senhor, torna cada aluno de Sinai homens e mulheres em que a palavra de Cristo habita ricamente em seus corações. Que muito de Deus esteja dentro de nós por meio da palavra. Senhor, nós oramos por essa escola e a consagramos para Ti. Desvia, Senhor, o nosso coração de toda e qualquer negligência com Tua palavra. E conduz, Senhor, nossas vidas ao desejo ardente de ver além da mera letra. Mostra, Senhor, o Teu poder, os Teus desígnios e a Tua soberania através das sagradas letras. Unge os professores. Senhor, abençoa os equipamentos de transmissão e a tecnologia que nos permite ir além do domingo, que nos permite chegar a lugares aonde nós nem imaginamos ir. Nós pedimos uma bênção para essa jornada que começou hoje, que mais e mais pessoas tenham seus corações quebrantados e desejosos de crescer através da Tua palavra. Eu oro com alegria e com submissão à Tua vontade, fazendo isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, no próximo domingo. Deus abençoe a todos.